Boa noite a todos. Vou vir a casa às terças-feiras. E eu vim, acho que há uns 2 meses com a minha esposa, eu gostei de ver um público bem maior às segundas vezes. Então, fico muito feliz por estar aqui mais uma vez, né, com outro público, que já não aqueles que costumam ver. E gostaria de compartilhar com vocês, para que a gente inicie, aqueles que se sentirem à vontade, fechar os olhos. Que a gente faça a conexão com o mais alto, com a espiritualidade, que acompanhe os trabalhos dessa casa e que com certeza já vem preparando o ambiente para nos recebermos a todos, sob a influência de Jesus, sob a permissão do nosso Pai amado. Que a gente faça então essa conexão e que tudo aquilo que seja proferido na conversa de hoje possa calar fundo nos nossos corações e trazermos bastante condição de estudo e de esclarecimento. Vamos início, então, compartilhando a prece que o Mestre Jesus nos deixou como exemplo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, material e espiritual, pois este é o teu reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Peço perdão que eu sempre estendo um pouquinho mais essa prece, que acho que foi a forma que eu aprendi desde criança. Então é o que eu trago como efeito para o meu dia a dia, essa forma de fazer a prece do Pai Nosso. Eu tinha trazido umas imagens bonitas para a gente apresentar aqui nos slides. Vou fazer uso do celular aqui, mas eu sempre coloco no modo avião, porque toda e qualquer influenciação magnética influencia também na espiritualidade e nos nossos tratamentos de todos. Eu gostaria de falar para nós hoje aqui sobre a moral estranha, sobre Jesus. Jesus é aquele espírito que todos nós sabemos que foi o espírito mais puro que já pisou nesse planeta. Mas que, como ele já falou ali, a gente tem os momentos de estudo, que é uma recomendação, além de alguns livros que eu vou fazer a citação aqui, Jesus veio e falou para aquele povo da época em parábolas. E por vezes, até hoje, nós ficamos ainda incomodados para ter aquele pleno entendimento do que foi dito. Veio Moisés e passou os mandamentos como princípio da lei. Jesus veio e disse: eu vim destruir a lei, não só de Moisés, com todos os profetas que passaram do Antigo Testamento, mas que, como as palavras de Jesus, ficaram paradas. Para nós ainda é um pouco difícil. E eu vou relembrar aqui de uma palestra que eu estava ouvindo, para aqueles que foram conhecer lá no Obreiros, perto da Obreiros, perdão. Para aqueles que foram conhecer, tiveram a oportunidade, Álvaro Mordecai, que é Mordecai, na verdade, né? Ele é judeu, viveu a vida inteira como judeu, tem conhecimento da lei judaica e se tornou espírita. Por quê? Tudo aquilo que ele tinha de conhecimento não nutria a vontade dele de aprender um pouco mais. Não tirava todas as dúvidas dele. Assim como aconteceu comigo, e assim como com certeza aconteceu com cada um de nós aqui. Precisamos entender um pouco mais daquilo que o Mestre Jesus trouxe, já que é tão difícil a gente seguir os passos dele. Então que a nossa razão possa trazer para nós um pouquinho mais de entendimento, para que a gente tente, aos poucos, e encurtando um pouquinho os passos que a gente daria sem muita consistência nessa caminhada, e assim, um pouco mais de consistência com fé, e com certeza que estamos ali conseguindo a caminhada que Jesus trouxe. Então, por que citar o Álvaro Mordecai, que é com CHI, Mordecai escreve? Para quem quiser procurar, já fiz uma citação para estudo posterior. Para quem quiser procurar na internet, tem vários itens lá que diz assim, do Velho Testamento a Kardec. Excepcional.
E ele diz para nós uma coisa muito interessante, que a época de Jesus, e antes também, falava-se em parábolas. Por quê? É como quando nós estamos aqui, vamos falar assim, olha, por exemplo, e a gente faz um exemplo muito claro, que nós temos uma riqueza de palavras. O português é uma língua maravilhosa. Enquanto no inglês a gente tem uma palavra para várias coisas, no português a gente tem várias palavras para uma coisa só. Então, essa é a questão. E esse é o entendimento das traduções que a gente tem do Evangelho segundo o Espiritismo. Que por várias vezes nós vamos ter assim lá no Evangelho. Tais palavras eram estranhas à moral de Jesus, às condutas de Jesus. Então, a gente começa assim, lembrando, eu coloquei na apresentação, que na introdução, vamos ver se a tecnologia vai me ajudar, logo no início da introdução, diz assim para nós, item 1, objetivo desta obra. Tenho certeza que cada um de nós já teve a curiosidade de tentar ler o Evangelho segundo o Espiritismo na sequência. Mas aí a gente vai se desgastando, vai ficando cansado, vai passando um pouquinho adiante, olha, eu vou ver aquele tema, a gente nem volta mais. Mas diz assim, ó, podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. E aí, tem gente que vai lembrar, tem gente que não vai lembrar. Então a gente vai trazer aqui. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram de estabelecimento para os dogmas da igreja e o ensino moral. E aí ele continua dizendo para nós lá, e eu vou trazer com as minhas palavras, que enquanto os 4 itens primeiros eles podem ser questionados, o ensino moral não tem contestação. Então, me remeto ao capítulo 19, item 7, que lá nesse item, lá nas entrelinhas, está escrito assim, e todos nós já sabemos: só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Mas onde a gente quer chegar com isso tudo? Porque quando eu passei a estudar um pouco mais assim, e me dedico hoje também ao estudo do Antigo Testamento, porque existem várias citações do Antigo Testamento. Jesus disse: eu não vim destruir a lei e nem os profetas. Ele resumiu tudo na conduta do amor para todos nós. Então, a tecnologia me deixa na mão, apagou o celular, a gente vai tocar fundo com ela. Ele continua dizendo dessa razão. E por que dessa razão? Porque nós devemos, por obrigação, estudar de alguma forma. Esse é o papel do espírita. E além de tudo, tentar a aplicação de tudo isso que a gente estuda. Tentando modificar as nossas ações, a moralidade. Né? Então, aproveitemos aqueles que podem, às quartas-feiras. Se não conseguirem, não tem problema. Não vamos ser penalizados pela nossa consciência por isso. Estando aqui nas palestras, debatendo isso em casa, fazendo evangelho no lar, já é um estudo. E é de muita qualidade também. Então, continuemos aqui. Cada vez que eu ver o celular, ele me deixa na mão. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 23. Ele traz para nós esse título, a estranha moral. Se não leram, depois a curiosidade para ela dar uma olhadinha. São 4 itens que tem lá. Aborrecer pai e mãe. Então, é uma parábola que Jesus deixa. Abandonar pai, mãe e filhos. Jesus também falou isso. Deixar os mortos enterrando os seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então eu volto aqui ao que eu disse anteriormente, que está por aqui para a gente procurar no Evangelho. Certas palavras são muito estranhas, vindas do Cristo. A nossa razão, tenho certeza que cada um consultar a própria razão e lembrar de quem foi Jesus, já começa a pensar assim, impossível, mas está lá. Então, olha só o conflito que a gente fica, por falta de palavras da época. No item aborrecer pai e mãe, ele vai dizer assim: o que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, deixa tudo para trás. Você nem precisa viver em sociedade, se a gente for ao pé da letra. Porém, a escassez de palavras que existia no antigo dialeto que era dito, e as traduções, o próprio Evangelho traz para nós, pode ter sido feito alguns erros. Então,
Então essa é a hora da nossa razão, para que a gente fortaleça e edifique a nossa fé. Esse item tem 2 páginas para explicação, que eu vou deixar o deleite de cada um, para poder dar uma lida e fazer as próprias reflexões. O outro item, abandonar pai e mãe. E diz Jesus, está em Mateus. E todo que deixar por amor do meu nome a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá vida eterna. Deixa tudo por mim, que a vida vai estar eterna para vocês. E aí a gente começa a exercitar mais ainda esse conflito. Mas como é que eu vou melhorar? Se eu preciso do convívio em sociedade, eu preciso lidar com todos os problemas dos meus irmãos para comigo e dos meus problemas para com os meus irmãos. Se a gente for pensar puramente na letra que está aqui, já começa um conflito. Eu vou nem correr atrás mais da doutrina espírita. A gente falou para me deixar tudo, né? Mas aí tá as palestras para a gente se orientar e os estudos. Continuemos. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. E aí quero fazer um parênteses, porque nós acabamos de passar por dia de finados, né? E eu tenho certeza, e não é problema para ninguém, que alguns de nós temos o hábito de ir lá nos nossos pais. É ruim? É feio? É proibido? É pecado? De forma alguma. Mas nós espíritas temos a concepção de que eles não estão lá. Fica lá apenas os despojos deles. Porém, nós, enquanto seres imperfeitos, ainda precisamos de algum momento, algo para nos direcionar. Assim como colocar o nome de Jesus, para poder mentalizar e fazer a conexão. Então é um momento só nosso. Cada um que, se por acaso foi visitar o túmulo, foi lá para o túmulo, não se sinta culpado de forma alguma, não se sinta envergonhado. Sinta-se ciente de que eles não estão lá. Isso, com certeza, todos aqui já sabem. Então, se for no silêncio do nosso quarto, se for no caderno de orações, para colocar o nome de cada um deles, já está sendo feita a conexão. E isso é o que importa. Essa é a vida. Isso é o que Jesus veio trazer para nós. E ele vai um pouco além ainda. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então ele vem trazer assim, ó. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer-lhes a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra seu pai e a filha, contra sua mãe e a nora, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão seus mesmos domésticos. E aí, só para esse item aqui, tem 5 páginas de explicação. Eu não vou me ater a esse momento da explicação dessas páginas todas. Mas, Jesus, então, aquele símbolo de bondade, de amor, veio trazer a guerra para nós todos. Será que é isso mesmo? E vai além. Um outro capítulo, 14. Honra teu pai e tua mãe. Foi dito isso por Jesus também. Já não está contradizendo? Abandonar pai e mãe? Deixar tudo? Já não é contradição, né? Eu vejo algumas cabeças já concordando. Então esse é o exercício da nossa razão. Essa é a construção da nossa fé raciocinada. Esse é o nosso alicerce. Então, no item 5 desse capítulo 14, Jesus está reunido com uma multidão em uma casa, as pessoas se acotovelando, algumas querendo se alimentar e não conseguindo. Eis que alguém grita: lá fora estão a sua mãe e os seus irmãos. E Jesus, nesse capítulo também, no último item, a primeira linha do último parágrafo, vai falar assim: Jesus não perdia tempo para ensinar. Em nenhum momento da vida daquele Espírito Cristo que veio até aqui e encarnou assim como nós, foi perdido para aproveitar o ensinamento. E aquele momento que dizem a ele: está lá fora, sua mãe e seus irmãos, eis que ele responde o que todos nós certamente já sabemos. Quem são? Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos ou minhas irmãs? E aí estende a mão assim a todos nós hoje aqui, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, senão aqueles que vêm à casa espírita para poder se melhorar um pouquinho do ensinamento, seja do estudo, seja da palestra. Porque eu não sou digno de dizer aqui que eu estou ensinando nada a ninguém. Eu estou só compartilhando fruto daquilo que eu estudei e que me fez pensar e que eu acho que vai ajudar a quem quer que seja. Se mudar uma pequena atitude de alguém, já fico
feliz. Já me sinto com a missão cumprida, mas não preciso saber. Porque aquilo que a muleta faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, não é assim? Fala de Jesus. Continua lá então, no capítulo 26. Então tem bastante coisa que a gente passa a avaliar. Certo? Foi Jesus mesmo que falou isso? E aí, pelos estudos, a gente vai entendendo que sim. Dar de graça o que de graça receber. É o nome do capítulo. E aí o item 3, que vai do 3 ao 6, são as preces pagas. E aqui faz parte desse último item aqui um tema que sempre me perturbou. E aí, como o Álvaro Mordecai, que tinha o conhecimento da lei judaica, não se sentia confortável, eu, enquanto criança, não me sentia confortável com aquele Deus punitivo, ou com aquele Jesus expulsando os vendilhões do templo, com rispidez, com violência. E aí tinha uma imagem bonita para a gente colocar aqui, que é que no Evangelho de Marcos tem, falando lá que ele pegou algumas tiras de couro e fez como se fosse um chicote, para chamar a atenção. E quem nunca leu? Que ele saiu lá virando as mesas, que estavam os pombos, e jogando tudo, e não deixava ninguém pegar nada. Era um Jesus enfurecido naquela letra da lei. Mas, volto a lembrar a todos nós, as nossas palavras aqui são muito diversas, perto daquelas palavras que foram escritas no Novo Testamento, naquela época. Então, fazendo as pesquisas todas, eu consegui pensar que é o seguinte: Jesus sim, como a um pai que vai lá e reprime o filho, só que ainda fica pequena essa comparação. Deixa eu ver aqui. Acho que, se não todos, a maioria deve ter filho. Já deu umas palmadinhas no filho? Uma palmadinha saiu, com certeza. A nossa consciência vai falar. Ou não, ou a gente ficou muito bravo, né? Mas Deus não é esse tipo. Nesse momento, quando a gente faz essa comparação, nós queremos comparar Deus a nós, Jesus a nós. Mas Jesus está muito além. Então, até a modalidade dele de chamar a atenção foi reservada e serena. Até mesmo porque a energia, a questão fluídica que ele possuía, já trazia autoridade. E a gente vai comprovar isso fazendo uma pequena leitura. Depois, eu não vou fazer a leitura, eu vou fazer a explicação. Mas enfim, no livro há 2000 anos, antes disso tudo, esse Espírito Crístico que veio até nós, para trazer toda essa exemplificação, demonstrar tudo, gostaria de trazer para vocês que não leram, e para aqueles que leram, a lembrança do que traz o livro A Caminho da Luz para nós. Intitulado A Gênese Planetária, é o primeiro capítulo. O item lá, a comunidade dos Espíritos Crísticos. E aí serve para a gente raciocinar um pouco mais e pensar assim: eu tenho certeza já de tudo isso que Jesus colocou. A explicação está lá e material de estudo para a gente tirar as nossas conclusões já tem. Ou seja, não quero trazer dúvida para ninguém aqui de que Jesus foi exatamente aquele exemplo nosso. Eu falei, viu uma imagem de Jesus? Aquela imagem que transmite para nós tranquilidade, leveza e amparo. Sim, ele foi. Disse o que disse, mas que a gente se atente às questões das palavras antigas. Então, no início desse livro, A Caminho da Luz, diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E quando a gente lê espíritos puros, podemos sim nos remeter a Jesus, espíritos crísticos, aqueles espíritos que vão direcionar planetas, não só o nosso planetinho aqui, tão pequenininho, tão bonitinho e azulzinho. E que azulzinho, conforme diz Raul Teixeira, diz assim que os cientistas já comprovaram que quando a gente olha daqui da Terra para o céu, a gente vê tudo azul, não é assim que a gente vê? Todos aqui conseguem enxergar o azul do céu. Mas o astronauta, quando está lá de cima e olha para baixo, vê o azul também. E aí? Qual é essa condição? A não ser a química universal dos desvios das moléculas de luz que saem do Sol. Então, é uma complexidade muito grande para a gente entender.
E Jesus já estava à frente, desde a criação do nosso planeta. Ele continua assim. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber. Ou seja, não disseram se por acaso ele é o mais evoluído, se ele é o menos evoluído, se ele está no meio dessa escala. Ele está lá, no governador do planeta, junto com os demais. Apenas já se reuniram nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. E quando a gente fala em milênio, a gente remete já ao pensamento a era que Jesus caminhava até aqui, não é? Acho que fica meio que intuitivo a gente pensar, milênios, quando Jesus veio, está mais ou menos por aí, mas vai muito além. Alguém já teve curiosidade de consultar na internet quantos anos tem o nosso planeta? Consultem depois. 4,5 bilhões de anos. É um número que é imensurável para nós. A gente não consegue ter noção. O que a gente tem noção? De uma vida nossa. 70, 80 anos, algum parente que está precedendo a gente nessa época, que já deve estar com essa idade. Alguém que já viveu tudo isso. E a história que vem falar para nós, até lá, 2000 anos, algumas coisas um pouco antes, mas fica muito limitado. Então, perdi aqui de novo. Eles se reuniram 2 vezes desde a formação da Terra. E por que eu falo isso? Porque está aqui também. A primeira vez, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Ou seja, quando a gente olha as crianças brincando, pega aquela massinha de um monte e começa a fazer uma bolinha. Mais ou menos isso. E aí tinha uma imagem bonita. O Jesus assim falou sobre o planeta todo, né? Como a configuração disso aqui. Então a primeira vez foi isso, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico, ou seja, do nosso sistema solar aqui, da nossa estrela. Autorizado por Deus, Senhor Supremo do Universo, aquela equipe de espíritos crísticos vai até lá e providencia. De que forma? Ainda não é nos dado saber. A gente vai ter que trabalhar bastante para poder aprender isso tudo. Mas sim, usando todas as leis da física, da química, da história, da geografia, tudo que a gente imagina e que a gente não consegue imaginar também. Todas as faculdades que ainda vamos desenvolver. Desde aquela época, a primeira vez foi quando formou o órgão. A segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. E aí, eu vou me ater rapidinho para falar de uma palestra que acidentalmente me apareceu no YouTube. Jorge Lahar. Ele vai contar parte com as palavras dele dessa história desse livro e vai falar da magnitude de Jesus. Aquele espírito que veio para formar o planeta e veio para trazer todas essas informações para nós. Por quê? Começa-se lá, há 1 milhão e 500 mil anos, mais ou menos, para ter a primeira célula do planeta, que a gente imagina um monte de massa aquecida que é retirada do Sol e vai passando por processos. A gente não tem como saber ainda. Esses processos todos envolvendo química, física e tudo mais, 1 bilhão e 500 milhões de anos. E aí mais 2 bilhões de anos para ter o primeiro ser vertebrado. Então ele diz assim, Jesus assumiu um compromisso que ele precisou esperar 3,5 bilhões de anos para poder se ver, começar a concretizar. Para começar a ter esse rebanho todo aqui, todas as ovelhas que o Pai confiou a ele. E até hoje ele não desistiu de nós. E porque nós, diante de alguma dificuldade, ainda olhamos assim e não lembramos dele para pedir a força que a gente precisa e desistimos das nossas dificuldades, desistimos dos nossos relacionamentos. Eu quero dizer que eu não desista também, da imagem, todos nós estamos. Com um familiar difícil, com um vizinho difícil, com um colega de trabalho difícil. Então, tudo isso é para que pensemos que se ele estava lá e até hoje não desistiu de nós, que a gente continue. E aí, para a gente finalizar, eu deixei aqui assim, para a gente fazer a leitura. No livro Há 2000 anos, vai dar o 7 ali em cima. Para quem já leu, certamente vai ficar a lembrança e talvez
maior e menor do que eu vou ler aqui. Para quem não leu, vai ficar curiosidade para ler depois. É quando Emmanuel vem contar da história dele, quando ele estava encarnado, na época de Jesus, e ele era senador romano, Publio Lentulus. Então, no capítulo 5, que é intitulado, eu não me lembro, mas é o Nazareno, Publio Lentulus detecta que a filhinha está doente, que a Flávia está doente. E a Lívia, a esposa dele, já era uma seguidora do Cristo, já ia aos encontros escondidos, para poder sorver toda aquela gama de informações, aquelas condutas. Ela ia para aprender já, ela já tinha sido tocada pela conduta de Jesus. Então, a filhinha está lá, a Flavinha está lá aguentada, e ele, um homem de muito poder, chega para ela e fala: filha, eu posso trazer tudo que você quiser de rumo. Fala para mim, eu preciso que você melhore. Como eu disse antes, se todos aqui não forem pais e mães, mas que tem pelo menos uma criança, um sobrinho, que tenha conhecimento. E a criança sempre é o símbolo da pureza, da fragilidade. Quem não se comoveria? E aí a Flavinha olha para ele e fala assim: pai, eu quero que você vá ao encontro do Nazareno. Então, ele resolve, vai atender o desejo da filha. E sai. Porque a esposa diz para ele: olha, costuma estar em tal lugar, passa as coordenadas, tudo que lá no livro está bem escrito. E aí ele sai, fica à beira do lado de Genezaré, e está lá pensando, refletindo: como é que eu vou me comunicar com ele? Ele deve falar um aramaico antigo, um dialeto, alguma coisa. Como que eu vou conseguir falar com ele? E vem aqui, claro, por causa da minha filha, né? Então, de repente, ele escuta um barulho. E aí, quando ele se vira para olhar, agora é o luxo. Diante dos seus olhos ansiosos, destacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe um semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade e imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Então aqui vem ao encontro daquilo que eu disse antes, que quando Jesus chega no tempo que começa a virar tudo no que está escrito, e é uma das explicações que tem no Evangelho, que tem 4 linhas só, que é o item 6. E aí fica o quê? A falta de palavras da tradução não dá para especificar um pouco mais aquela atitude, mas que sim, que Jesus teria tomado uma atitude mais enérgica, mas não violenta de forma alguma. Então, essa é a razão dessa condição irresistível, essa fascinação. O espírito puro, ele tem sobre os espíritos menos evoluídos uma influência irresistível. Então, continua aqui. Publio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nunca tinha sentido nada igual. Lágrimas ardentes rolaram-lhe os olhos, que raras vezes haviam chorado. A força misteriosa e invencível fez ele ajoelhar-se na relva lavada em luar. Então vem também para confrontar. Confrontar não, para andar ao encontro daquilo que a gente está pensando aqui junto. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meio do Nazareno caminhou para ele, com a visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Publio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era do espírito e não do coração. Então, para que a gente finalize pensando aqui, mesmo tendo esse tema estranho moral, e mesmo muitas vezes a gente pensando: será mesmo que Jesus fez isso? Que a nossa razão, que é a única que tem a condição de construir essa fé, por isso a fé é raciocinada, que essa nossa razão, ela se empregue sempre pensando que sim, que Jesus, o Espírito Cristo,
de tamanha envergadura, tudo que veio trazer para nós, apenas com os exemplos, não precisava nem ter sido escrito. Que tivesse só um relato dos exemplos, assim como é atribuído a Mahatma Gandhi, que se toda a obra se perdesse e ficasse só o Sermão da Montanha, toda a exemplificação de Jesus estaria ali. Então, para que fique para nós o intuito de continuarmos na caminhada, que não desanimemos frente a qualquer problema que a gente tenha, lembrando sempre da figura do Mestre Jesus. Acho que, se não toda casa, todo lugar que é religioso tem a imagem de Jesus, que é preferível vê-lo assim do que na cruz. Que isso traga o conforto para nós e as condições necessárias para a nossa caminhada. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado mais uma vez pela acolhida dessa casa. Uma boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Que assim seja.